Está gravando, então, tá, gente? Alexandre, nós estamos estudando. Cadê o controle? Estava ligado aquela hora. Ela ficou só em stand-by, porque ficou muito tempo inativo. Então, cutuca aí. É no canto de cá. Onde está a sua mão aí? No botãozinho. Você já abriu o PowerPoint? Já. Lembra aqui? Vou tentar de novo. Mas aí é o Source. Parece que você consegue achar. Para nós está ok, já está aparecendo. Às vezes tenta desligar e ligar de novo. Coisa que você vai apertar aí que ele vai sair dessa aba aí de aplicativos. O PowerPoint Está lá aberto. aberto? Então, lembra que a gente só conseguiu na hora que vou para abrir. Então, gente, nós estamos estudando a parábola da vinha, né? Que a gente veio falando aqui da. Pode. Sai da apresentação. Aqui. Nessa parte ali, eu acho. Pois é. Nós vamos ter que editar de qualquer jeito. Isso aí. Estranho. Eu vou virar o computador, até a gente descobrir o que é. Pode ser. Última alternativa aqui. Uhum. Está gravando. Para baixo. Nada, Você né? fala aí, onde está? Estava aparecendo a tela para nós. O problema é que aqui na sala que não Não está. está aparecendo na sala, né? Então, gente, vamos falar o seguinte: a gente começou a estudar o dono da vinha, né? E depois que Jesus ele vem fazendo um aprofundamento dessa parábola, na hora que ele termina a parábola, ele faz esses comentários, né? Quer ler para nós, Marcos? Tem alguém mais perto do computador? Negócio todo mundo. Vou ver se resolve. Alexandre chegou para dar isso para nós. Então, na hora que ele faz a parábola dos vinhateiros infiéis, a gente entende que ele estava ele estava falando principalmente para os dirigentes em geral, né? E a gente terminou vendo que Jesus tirou a árvore do evangelho, que era da Palestina, e trouxe para o Brasil. Aí, agora aqui, Jesus faz um aprofundamento, ele vai longe nesse negócio, que aí ele sente para todos nós, e é isso que nós vamos entender hoje, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler. Uhum. Diz-lhe Jesus:
Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, semana passada, a gente estudou essa questão dessa pedra aqui, que está falando, né? Que essa pedra aqui, que a gente viu, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta de esquina, né? E que tudo isso é muito maravilhoso aos nossos olhos. Olha o que Jesus fala, né, como que isso é maravilhoso. Ele está citando o salmo que a gente estudou semana passada, tá? E resumindo, Jesus, a gente viu que essa pedra era quem? Quem é a pedra rejeitada? E o próprio Jesus, né? Que foi rejeitado e agora, quer dizer, quando a gente fala que é Jesus, não é Jesus. É aí que está o problema. É a mensagem que Jesus trazia, não é a pessoa de Jesus. É a rejeição, é a mensagem que ele trazia. E para deixar isso um pouquinho mais claro, eu trouxe aqui para nós, olha, que Jeremias, né? Falando, tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que pode ter sido eu, que eu me perdi Porque aqui. fala disso, que é a aliança que o Senhor promete, tá? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, com todos nós, né? Depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscrevereis. Eu sou o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o que ele está dizendo? Que a lei, ela vai estar na nossa mente e no coração. Recording in progress. Então, a aliança, qual que é a diferença da aliança para o seu microfone está aberto? Qual que é a diferença? Alguém sabe? Nossa, Cafonia. o meu. Coloca no mudo. É que ela tá. Você está em Em dobro, tô. Você está em dois lugares, Lourdes. Pronto, eu já ativei o mudo, tudo bem. Então, gente, nós temos a antiga aliança e tem a nova aliança. Qual que é a diferença? Quem sabe? A antiga aliança era firmada em quê? O que aconteceu lá no Sinai, que é onde foi feita a aliança? Escreveram na pedra? Isso, a lei estava escrita em pedra, para não ser, não, né, porque é eterna, né? Então, a lei estava do lado de fora. Quando chega para Kardec, o Kardec vai chegar e perguntar para que a lei foi colocada fora? Se ela, onde é que ela está? Na consciência. Mas por que ela teve de ser dada fora? Consciência não estava envolvida. Então. Porque a gente rejeitou ou desprezou. Não esqueceram ou desprezaram. Despreza? As duas coisas. Então, quando vem a nova aliança, a diferença dela, que Jeremias vai falar, é que essa aliança, olha, essa lei vai estar dentro da gente, na mente e no coração, mas ela já está. Kardec falou que ela já está. Mas qual que é o problema? A gente não escuta porque a gente está desconectado de nós mesmos. Aonde está? Porque o problema é o seguinte, nós temos duas consciências, é isso que é difícil da gente entender. Toda vez que eu reencarno, eu formo uma consciência transitória, que é o que a gente chama de ego, uma consciência pequena,
Cada encarnação eu sou uma consciência. Hoje eu sou Vânia, na próxima encarnação sou Joaquina, na outra eu sou Maria, e essa consciência é consciência para uma encarnação. E tem uma outra consciência que é espiritual, que ela é um contínuo. A lei está gravada nessa outra consciência. Então, por que que eu menosprezei ou esqueci a lei? É que eu desconectei dessa consciência espiritual. Não é que a gente ainda não tenha conectado, tá? Porque isso é para quem está, vamos dizer, um simples ignorante, ainda não passou por provas e expiações, que já mostra que a gente desprezou mesmo. Não é o abafamento para nascer que Não, que não. dessa separada? Não é abafamento para nascer, não. Isso aqui é desconexão mesmo. É o que aconteceu no Jardim do Éden. Nós não somos inocentes, estamos numa trajetória de evolução normal. Porque o que aconteceu lá no Jardim do Éden é uma rebeldia contra Deus. E esse divino em mim que eu desconectei, e é por isso que eu não sei a lei. Quando Cristo fala isso, ele está falando de criar, que essa lei, eu vou ter consciência dessa lei que está dentro de mim. A lei na minha consciência espiritual. Está difícil, Alexandre? Está muito confuso? Está mais ou menos, tá, Bernardo? Então, vamos ver. Acho que até o fim a gente vai entender isso. Então, quando eu falo isso, olha bem, todo mundo vai conhecer o Senhor, desde o menor até o maior, e ninguém vai precisar dizer ao próximo, porque cada um já sabe. Porque eu vou estar conectado com esse divino que está em mim, que é onde está a lei. A gente está fazendo um movimento de fora para dentro na tentativa de reconectar uma coisa que nós desconectamos. E a lenda do Jardim do Éden fala dessa desconexão. Entendeu? E a nova aliança é essa reconexão. O Cristo, gente, ele inaugurou a parte interior do homem. É essa a grande revolução do Cristo. Por isso que ele fala, não adianta não matar. Se você odeia o seu irmão, você já está contra. Ele inaugura o sentimento, a intenção, o desejo. Não é só o ato que é externo. E hoje nós vamos, então, para a segunda parte dessa pedra, que é essa sentença daqui. Que é quando Mateus fala assim, olha bem. E quem cair sobre essa pedra, despedaçará. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzida a pó. Nós vamos partir esse versículo e tentar entender que coisa profunda que Jesus falou aqui, ó. Olha a imagem, gente. Quem cair sobre essa pedra, despedaça-se-á. A pedra vai quebrar? Não. Quem é que quebra? É. Mas olha que imagem forte. A pedra está lá. Uma rocha. Eu é que caio em cima da pedra. Olha que imagem, gente. Olha que imagem. Eu me despedaço. Eu que me despedaço, mas olha que coisa mais insana. Insana. É eu me jogar contra a pedra. Você está entendendo como é que isso é insano? Quem que tem ideia de fazer uma coisa dessa? Olha a imagem que Jesus está falando. É uma ideia de você tá indo contra a lei? Contra uma coisa divina. Quer dizer, olha que pode entrar. Eu não sei se é aqui que tem uma imagem. É aqui mesmo. É aqui mesmo, pode. Claro que sim. Tem uma cadeira ali, ó. Pode sentar ali. Então, gente, olha que imagem forte, né? E aí quase uma atitude insana. Então, a ideia que Jesus está falando, olha, eu estou trazendo uma coisa divina. Aquele que se joga contra o divino está fazendo uma coisa muito insana, né? Boa tarde. Pega uma cadeira aí na sala do lado para vocês. Tem uma só aqui. Tem duas aqui. Ah, não, tem duas aqui. Pode vir. Três aí. Três.
Era aberto ao público, eu fiquei sem O saber. estudo é aberto, sim, a gente deixa fechado, porque a seguir tem outro estudo. Se a gente não encosta a porta, o pessoal vai chegando e vai interrompendo, dizendo a porta fechada. Entendeu? Então, você pode entrar e sentar, pode ficar à vontade. Tá, mas tem algum dia que é aberto? Como funciona aqui? Tem às 8 da noite. Ah. Lá naquele salão que você passou. Ah, lá então vocês me desculpam, tá? Não, mas se você quiser participar do estudo, ele é aberto. Ele não é fechado, tá? Se você quiser, não faz outra com ele. Não, é porque tá com... Desculpa. Não, tudo bem. Então, vamos lá, gente. O que é a pedra rejeitada, então? Parábolas e... Tem que ser ele aqui por causa... Vai só o seu. Agora você ficou... A revelação é a base fundamental da religião. Toda a moral, toda a filosofia, toda a ciência tem por base a revelação. Ela é o fundamento de todo o progresso. É a pedra inamovível sobre a qual se ergue o edifício da verdade, que abriga a humanidade. Infelizmente, assim não têm entendido os homens que se constituíram guias dos povos, pastores de almas, os dirigentes da opinião pública de todos os tempos. Então, gente, aqui é o Caibar Schubert, ele comentando essa passagem na parábola dos ensinos de Jesus, é isso que ele está falando. Não é Jesus, é a revelação. Qual que é a diferença? O que é uma revelação? Alguém sabe? Fato novo é uma Mas mensagem divina. sempre vem do alto. É uma mensagem nova, mas revela porque estava coberta. Ela vem do alto para nós, do divino para nós. O ser humano sozinho não conseguiria acessar esse conhecimento. E é por isso que a gente que chama salvação. Porque a salvação eu preciso de ajuda para ser salvo. Por quê? Porque esses conhecimentos vêm para me ajudar vamos dizer, a entender o caminho, o processo todo que eu tenho que fazer. Mas eu não conseguiria chegar a esse conhecimento se ele não viesse do alto. Então, revelação é sempre uma coisa que vem de cima da espiritualidade superior do Cristo para os seres humanos. Agora, o que significa doutrina? A interpretação. Então, por isso eu posso ter discordância na doutrina, que é o meu entendimento da revelação. Mas a revelação, é isso que ela fala, ela é a base de toda religião. E quando a gente rejeita o Cristo, eu estou rejeitando a revelação que ele trouxe para nós, que é divina. Né? E é isso que ele fala, ela é essa revelação, esse conhecimento do divino que desce, é essa que é a pedra que nós estamos rejeitando. E quando eu me jogo contra essa pedra, é como se eu estivesse colocando contra a revelação divina, gente. Não tem jeito da pedra despedaçar. Quem vai despedaçar sou eu, com as minhas falsas verdades. A minha falsa doutrina que vai ser despedaçada. E não a revelação divina. Entendeu? Porque ela é a rocha. E aí ele fala, olha, tá vendo assim? Só que os homens não têm entendido isso. E aí, esses que guiam os povos, os pastores, eles têm essa ideia. Todos esses edificadores de sistemas filosóficos, religiosos e científicos têm posto de lado a pedra sobre a qual se arrima a verdadeira construção. Por isso vemos a ciência sem ideal, a filosofia sem lógica e a religião sem provas, sem razão e sem sentimento, agitando a humanidade num desvairamento tão acentuado, que se pode contar o número daqueles que procuram orientar-se pela bússola da verdadeira fé. Aí vira conhecimento humano, não acende, sabe? Não tem essa chama do divino que vai além da capacidade nossa de pensar. E é por isso que quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente tem que pedir ajuda da espiritualidade, das línguas de fogo, do Espírito Santo, da espiritualidade,
porque é conhecimento divino. O humano, você sozinho não consegue entender. Você precisa da ajuda. E é isso que ele fala. Ó, então, a gente tem esquecido essa pedra, a parte que veio da revelação. Então, fica conhecimento somente humano, né? E em todas as revelações, né? Você pega de Moisés para frente, foi esquecido também a pedra, né? Aí ficou só a parte, né, as leis mais humanas de Moisés, né? Depois, com Jesus, mesma coisa, né? Teve uma época Passa um tempo, aí não, agora deturpa a igreja tudo. deturpa tudo. E com o Espiritismo, com certeza, também acontece processos parecidos. Sim, e tem discordância, né? Tanto é que quem estuda o espiritismo só ciência, o outro quer estudar só filosofia, não aceita a parte religiosa, e tem gente que quer só a parte religiosa, não quer. Isso é errado, porque a verdade divina ela é um todo, ela é uma, ela não pode ser partida, né? E a gente tem essas discordâncias. Porque aí começa a misturar o humano, sabe? É a doutrina. Aí eu começo a adaptar ao que eu penso, ao que eu falo, e aí acaba, vamos dizer, deixando de ser essa bússola para a verdadeira vida, ó, que é o mais importante de As todas. leis humanas são todas interpretações, As leis humanas são industrialização, interpretação da pedra, Não, não é? a lei humana é um acordo que os seres humanos fazem de convivência entre eles, e à medida que a gente vai evoluindo, ela vai se aproximando da lei de Deus. Porque a nossa interpretação da lei de Deus vai melhorando também. Vai melhorando. Né? Então, é isso. A lei humana é um acordo civil das regras que vai regir nossa convivência. Ela não precisaria nem de papel se a gente seguisse as leis divinas, né? Não precisaria nem de papel. Acabava o trabalho de promotor, de juiz, não precisava disso. Então, a gente faz um acordo entre nós para cada espinho não espinhar demais o outro. Seria os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Moisés, né? Que nós estamos falando de Deus. O mandamento é de Deus, que Moisés trouxe. Só que o Cristo vem trazer uma outra conexão com o divino, que não são por atos externos. E aí nós vamos chegar na segunda pedra, tá? Não, são dois movimentos em relação à pedra. Se examinarmos a história, veremos sábios e doutos de todos os tempos reduzidos a zero pelo poder irrepreensível da revelação. Ainda mesmo os que se julgavam intangíveis às forças que esse poder encerra, tiveram de ceder. Deus sabe como às injunções superiores, pagando até com a vida o tributo que lhes deviam. Foi o que o Bernardo falou, né? A gente começa, você vê os pais da igreja vivendo, aí à medida que vai afastando os pais da igreja, vai vendo as doutrinas e o distanciamento do Cristo, né? E assim vai. Eu cortei, gente, porque essa mensagem é enorme. E ele dá muito exemplo, tá? Ele dá vários, ele vem de exemplo de Moisés, de não sei o quê, Isaías, são vários exemplos e não daria conta hoje. A história sagrada é um registro admirável da ação persistente e irreprimível da revelação. Ora são os gênios, os espíritos protetores do nosso mundo, que, utilizando-se da revelação, nos guiam na íngreme estrada da evolução. Ora são os prepostos que, na sua ação benfazeja, abatem reinos, aniquilam poderes e ferem com a espada flamejante da verdade os falsos apóstolos. Os ministros fraudulentos que, na louca pretensão de infabilidade, atiram as almas aos baratos, insondáveis do fanatismo e da superstição. É isso, né? Então, a gente vê ó, que tem essa revelação, ela tem uma condução. Se a gente lê o livro A Caminho da Luz, gente, você vai ver lá, a espiritualidade tem um plano. Aí chama, implanta o plano, aí a gente distorce.
Aí eles tentam de novo outro plano, não por aqui, a gente pode aproveitar isso aqui, aí a gente distorce. E a gente vai fazendo, então, tem os espíritos que conduzem essa marcha da humanidade, né? Então, a gente vê, ó, abatem reinos, acabam poderes, pessoas que tinham tantas certezas, só prevalece a verdade divina. No final, é isso. Com o tempo, vai engolir os castelos, né? Os poderes enormes da igreja foram cedendo, né? E vai se transformando, né? Os ministros fraudulentos, olha, essa louca pretensão da infalibilidade, ele está falando do Papa que decretou a infalibilidade papal, né? Que é o Inocêncio III, né? E aí vem fanatismo nosso, superstição, tudo isso uma hora vai passar, né? Tá vendo, gente? Isso são distorções nossas da revelação. Tá? O maior exemplo, Paulo de Tarso. Ele era fanático. Ele era fanático. Ele era um terrorista, quase. Não é? Em nome da igreja. Ele matou. Em nome de Deus, né? E aí, é isso. O maior exemplo, né? Passam-se quase 20 séculos, mas a palavra não passa. E a revelação dá um novo impulso ao mundo paralisado pelas ideias avoengas, malsãs, que fazem abstração da alma. Eis que o Espiritismo, como um Pentecoste solene, derrama sobre a terra os clarões da sua sublime revelação. Que é a manifestação dos espíritos em muitas partes, por muitos médios, né? É por isso que ele está chamando de Pentecoste, né? Foi o que aconteceu lá na igreja primitiva, as línguas de fogo, né? Todo homem, toda a humanidade é perfectível, de século em século, de ano em ano, de dia em dia. A humanidade conquista novas luzes que lhes dão superioridade moral, material e espiritual. Essa verdade é axiomática. Todos os progressos conquistados nos são proporcionados pela revelação. Infelizmente, não se tem compreendido assim, porque os edificadores, na ânsia de glórias e subordinados a ideias bastardas, rejeitam a pedra angular, que afinal foi posta como cabeça de esquina. A gente viu um arco, né? E essa pedra sustenta, né? Ela cai no edifício. Então, gente, é isso. A primeira parte, se jogar contra quem jogar com essa pedra, contra a pedra, vai ser despedaçado. Não a pessoa, né? Todos nós somos filhos de Deus. Erramos, não tem problema, com certas, mas é a doutrina que se opõe à ideia divina, à revelação, ela é despedaçada, ela não se sustenta com o tempo. Tá legal? Deu para entender a primeira imagem da pedra? Então, aí vem a segunda parte do versículo. E aquele sobre quem ela cair, a pedra, né, gente? Sobre quem a pedra cair, ficará reduzida a pó. E agora? Ela, a pedra, né? Sim, vamos voltar lá para a gente ver o versículo todo, né? Ao contrário, agora a pedra que está caindo. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar, e aquele sobre quem ela cair, a pedra, né? Ficará reduzido a pó. Agora, olha bem. Olha a imagem, né? Jesus mudou a imagem. Agora a pedra vem de cima. Da onde vem a revelação? De cima. Ficará reduzida a pó. É claro que Deus não mata ninguém, né, gente? Você não entende isso? Não é para matar a pessoa, né? Agora, olha que interessante. O verbo é esse aqui, ó, likmal, que significa reduzir a pó, mas ele significa também peneirar.
Então, aquele sobre quem cair vai ser peneirado ou vai ser reduzido a pó. Aí nós vamos para o famoso pastorino, que é quem sabe muito de grego e de hebraico, né? Depois Jesus continua citando livremente. O que cai sobre essa pedra será contundido, sobre quem ela cair. Sobre quem ela cair. Ela cair, ela peneirará. As traduções correntes interpretam esmagará, mas o verbo tem sentido preciso, peneirar, para que o vento carregue a palha e fique sobre a peneira apenas o grão. Isso. Então, eu entendo que pode ter os dois sentidos. Agora, a gente precisa entender o que é que Jesus está falando aí. Olha bem, cair em cima de mim é como se essa revelação, esse divino que vem e vem sobre mim. E aí é como se esmagasse as minhas ilusões, as minhas certezas, ou peneirasse. Peneirar é separar o que é você real do que é ilusão. Entendeu? Agora nós temos que entender, vamos ver se Joana ajuda nós, né? Vamos lá. Então, gente, vamos voltar aqui para a gente entender. Ó, eu estou com medo de assustar muito a Alexandre. Então, Alexandre, gente, não é só a Joana que fala isso, tá? Que a gente tem duas consciências, mas você entendeu que a gente tem uma consciência espiritual, que a gente está meio adormecido, mas com a meditação você vai começar a perceber a presença dela. Então, nós temos também um chamado Deus em nós, que é o self. O problema é que a gente, quando vem para o Espiritismo, a gente estuda Espiritismo igualzinho, durante vidas nós estudamos o catolicismo, possivelmente, ou o protestantismo, porque nenhum de nós tem duas encarnações dentro do Espiritismo, porque não dá tempo. São 150 anos. Não dá tempo de você ter tido duas vezes. Nossa primeira vida espírita. Concorda? Antes você era alguma coisa. Ou você era católico ou você era protestante. Porque dificilmente você vinha para o cristianismo assim. Né? Então vamos pensar. Aí quando a gente reencarna, a gente vem para o espiritismo raciocinando igual a gente fazia no catolicismo, que entendeu Jesus errado. Por isso, que é a proposta do Espiritismo? Tira tudo. Tira tudo. Esse povo está se perdendo em meio de vela, em meio de rito, em meio de roupa, trem para olhar, imagem, tira tudo, tira tudo. A base do Espiritismo é qual? São duas bases. Quais são? Caridade, que é para quebrar o nosso egoísmo, que vai ajudar a despertar o Deus em mim, quebrando o egoísmo, e autoconhecimento. Que é para quebrar essas ilusões, para mim entrar em contato com o Deus que mora em mim. Com essa consciência espiritual. A mente minha toda é esse eu superior, essa consciência espiritual. E o Deus em mim. É esse que tem que despertar. Esse é o batismo do Espírito Santo que João Batista vai falar, que Jesus vai trazer para nós. Ele fala, o batismo com água, mas virá alguém, fazer essa luz brilhar em nós. Entendeu, gente? Então, olha o que ela vai falar. Vamos lá. Abrindo-se ao eu superior, os conflitos cederão lugar aos sentimentos de beleza, de auto-misericórdia e auto-compaixão, sem o pieguismo mórbido da autopiedade depressiva, enfermiça. Ante esse self, não haverá julgamentos tormentosos, impositivos de punição, mas um desnudamento de todos os valores existentes e não considerados. Enquanto isso ocorre, o próprio ser se eleva emocionalmente e se liberta dos conteúdos extravagantes da ilusão, do ópio autojustificador das condutas experienciáveis. Então,
que Jesus fala? O vento sopra aonde quer. Não é isso que ele fala? Então, e não se sabe para onde ele vai. Quando a gente tem essa experiência com o divino em nós, que é chamado Espírito Santo, que é chamado de Mago Dei, que a Joana chama de céu, que outros chamam de luminoso, eu superior. E você não sabe se essa experiência ela veio de fora para dentro ou veio de dentro para fora. Porque não é uma experiência dessa consciência pequena sua, é da sua experiência espiritual, entendeu? E cumprido. Dessa E de longa pura vida, do espírito, é uma experiência do espírito. E quem me dá a noção de que hoje é quarta-feira, que eu chamo Vânia, que eu estou no centro espírita, que amanhã é quinta-feira, quem é que dá essa noção? O ego. Como não é uma experiência do ego, é uma experiência do espírito, ele não consegue saber se veio de fora para dentro ou veio de dentro para fora. Por isso o vento toca onde ele quer, entendeu? E eu não sei de onde ele vem, nem para onde ele vai. Esse espírito, o vento é o ar, é espírito. Porque o espírito é o ar. Então, é isso que ela está contando. Quando isso acontece, olha, como é que os conflitos da gente, como é que surge quase um contato com o divino, ó, de beleza, de misericórdia, de autocompaixão sem autopiedade, depreciativa, enfermiça, não. É uma compreensão, é um acolhimento por nós mesmos, porque primeiro eu me amo para amar o outro. Surge primeiro desse contato com o divino, o amor por mim. Olha só. Não há julgamentos, nem necessidade de punição. Então, ocorre uma autoaceitação e um desnudamento. E isso é que é o problema. A gente se vê como é. A parte boa e a parte não tão boa. Dos valores que tenho e que ainda não tenho. E aí que está a libertação dos conteúdos da ilusão, da autojustificação. Enquanto a gente está justificando os nossos atos, a gente ainda não está nisso aqui, sabe? A gente está dando desculpa, porque enquanto arranjo desculpa, eu fiz isso porque a Patrícia gritou comigo, eu fiz isso porque o governo fez aquilo, eu estou no justificação, eu não estou me responsabilizando, eu ainda não estou aqui, ó. Entendeu? Então, essa revelação que vem de cima e peneira, esmaga as nossas ilusões, ela é uma experiência tremendamente forte. Olha o que Joana fala. Ao ser encontrado o self em O plenitude, self é a mesma coisa do eu superior, do divino, do Espírito Santo, é uma experiência espiritual. a pessoa experimenta a qualidade luminosa que está associada indelevelmente ao sagrado, à divindade. Essa experiência de caráter luminoso não pode ser transferida nem explicada a outrem que não a tenha vivido. Porque não tem palavras, é uma experiência espiritual. Então, a gente fala disso por metáforas, entendeu, gente? Mas olha o que fala. O self não vive encarcerado nos limites da moralidade, sendo diferentes os seus atributos em relação aos daqueles que as pessoas vivenciam. Essa característica aparentemente amoral do self nem sempre é percebida ou compreendida. Encontros de tal natureza se revestem de grande choque emocional, momentaneamente indescritíveis, inesperados, incompreensíveis. Somente quando são superadas as muitas barreiras colocadas pelo ego e trabalhados os conflitos é que o self adquire o seu conteúdo luminoso. Então, vão entender o que Joana está falando, né, gente? Olha, esse self, vê se você entende. Se eu tenho uma experiência com o divino, eu passo a ter um entendimento e um olhar que tem algo de divino. Então, a moralidade do divino não é igual à moralidade dos homens. E muitas vezes é contrária à coisa que os homens acham certa.
Dá para você entender isso? Então, tem coisas que eu fui criada, que é da minha família, que é da onde eu vivo, que eu considero correto. Mas sobre o olhar divino, não tem aprovação. Então, é isso que ela está falando. Ele não vive encarcerado, ó, nessa moralidade humana, né? Diferente, ó, daqueles com quem eu vivencio. Então, eu passo a ter um olhar diferente. Aí eu passo a ser diferente. Porque agora eu estou vendo a coisa mais ampliada, minha ilusão diminui, tá? Essa característica aparentemente amoral tem que ser compreendida. Isso é um choque. Está entendendo o que Jesus descreve como uma pedra que bate? Porque é um choque. Mas é um choque que vai balançar todas as suas certezas. Tudo aquilo que até hoje você considera muito certo vai ser balançado. Por isso essa imagem da pedra que vem de cima, do divino, e que provoca quase um pó das nossas certezas. Isso aqui que ela fala é um choque emocional indescritível. Se a gente pensa que está certo, não está errado. Porque nós temos muitas intenções encobertas, Marcelo, não. Porque nós não vemos as nossas reais intenções. A gente não enxerga os desejos, muitas vezes, por trás dos nossos atos, entendeu? Tem muita coisa encoberta em nós que a gente não conhece ainda. Então, esse choque emocional, que é esse peneirar, que é esse quase reduzir ao pó. Entendeu, gente? É o que nós estamos querendo. Você faça a sua parte de fora para dentro, que é o autoconhecimento, que é esse divino que você não tem controle, porque ele vai aonde ele quer, ele vai ser despertado. E você vai ter a experiência. Você lembra? Nós falamos dos 3 batismos. O batismo do arrependimento é do autoconhecimento, é a parte que te compete fazer. O batismo do Espírito Santo, que é isso aqui que nós estamos falando, que vem do divino para mim, mas não é do divino fora, é do divino dentro. Entendeu? Esse divino, ele pôs a pedra vindo de cima para me entender que é o divino que irrompe em mim, que é como uma pedra que balança todas as minhas certezas, esmaga as minhas ilusões. Isso eu não tenho controle. Entendeu? Não Isso a gente demorando. pode interpretar também como tribulações da vida, que às vezes vem para te mostrar alguma. Porque é assim, ó, a sua evolução, ela é bem comandada por esse divino que habita em ti. Então, ele atrai tribulações para você quando você precisa. Para ter esse choque. Para poder quebrar um pouco as suas ilusões, fazer você fazer o autoconhecimento. Porque ele precisa quebrar o nosso egoísmo que abafa o divino. Entendeu? Então, ele atrai. A maioria das nossas reencarnações não tem detalhe programado. Vocês sabem disso, né, gente? Quem é missionário é que tem detalhes da encarnação que são programadas. A maioria de nós que somos comuns é programada. É quem é pai, quem é mãe, às vezes a profissão, a cidade onde vai morar, isso, coisas gerais. Não, que a gente não tem. Por que um investimento tão detalhado numa pessoa tão inconsciente? Essa é a verdade. Você participa disso. Quem é minha mãe, quem é meu irmão, a ordem que eu vou nascer, se eu vou ser o primeiro, segundo ou terceiro. Às vezes, profissão. É isso que você decide. Você não decide o resto. O missionário, não, gente. O missionário tem muita coisa aí que é programada. Religião. Não necessariamente. Às vezes, ou sim. Mas tem muita coisa que é esse divino que atrai para você. Entendeu? Não vai. Você não vai gastar um detalhamento. Nós somos muito inconscientes. O impacto nosso social é muito pequeno. Quanto maior o impacto da sua pessoa no social, maior foi a programação. Mas esse divino, mas esse divino aqui atrai a circunstância que você precisa.
Então, gente, o que que ela fala? Quando a gente consegue atravessar e superar essas barreiras, aí a gente consegue viver esse luminoso. Luminoso quer dizer divino, essa presença desse olhar e dessa compaixão divina, pedacinho só em nós. Daí a pessoa se distingue. É a hora que você percebe. E ele deixou de ser Francisco para ser São Francisco. Antes ele era o filho de Bertolano, não sei o quê. Agora ele é São Francisco. Francisco. Mudou. A pessoa mudou. Você consegue perceber. Entendeu? Então, gente, alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Entender a questão da pedra? Aí, quando Jesus vem com essa revelação, com esses dois efeitos, com a minha doutrina, eu me oponho à revelação divina, com doutrina de homens, com interpretação de homens, e eu me choco com essa revelação, e a outra é essa revelação que se faz em mim e que balança totalmente nossa estrutura. Que é o autoconhecimento. Não, começa com o autoconhecimento, não é o autoconhecimento, Marcelo, é a presença do divino em você que se revela. Só que você, o ego, você não tem controle dessa experiência. É uma coisa divina. Como que você, ser humano, pode controlar uma ação divina? Então, mas você tem que fazer sua parte. Se você não fizer sua parte, você nunca vai ter essa experiência. Deu para ampliar, gente? Está muito assustada, Alexandre? Não. Eu repetindo muito. A gente é mais gente, é que a gente fala mais, tá? Hoje está reduzindo. O protestantismo não mudou nada com relação a isso, né? De interpretação religiosa do que Cristo falou sobre. Eu acho que sim, porque eu tenho um grande problema que é a salvação só pela fé. E isso aí, igual eu te falei, sim, a fé é essa ação do divino em nós que nós estamos falando, que eles falam, a salvação vem por isso, e realmente, é a hora que você muda, e Paulo chama isso de nova criação, tá? Nova vida, nova criação, sim. Só que isso, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer, porque o nosso egoísmo abafa o divino e não deixa se revelar. Se você não fizer o autoconhecimento e a caridade, essa tentativa de romper com isso, não vai ter essa experiência, gente. E, além disso, tem outras coisas também que fazem esse luminoso aparecer. Qual que é, Leonor? Nossa Senhora. A meditação, a prece e a outra é a concentração. Isso. A meditação. E hoje eu não estou muito concentrada. É isso aí, gente. Alguém ficou com alguma dúvida hoje? Deu para entender melhor essa questão dessas pedras? Né? Isso é muito profundo. Você vê que Jesus começa com ali um confronto com os sinédrios, porque os que vieram conversar com ele são representantes do sinédrio, mas ele aproveita, deixa para dar uma deslanchada assim, para a gente em relação à nossa atitude diante da doutrina, né, diante da revelação, que é uma coisa extremamente profunda e que a gente tem muito. A gente tem muito que meditar sobre isso, porque quando a gente faz a interpretação do texto, todos nós colocamos muito de nós, né? E a gente tem que procurar cada vez mais essa inspiração do divino para ver se diminui um pouco a projeção nossa e a gente consegue enxergar Deus mesmo, né? Nesse fim. Então, é isso, então, gente. Podemos encerrar, então? Então, tá bom, Alessandra? Valéria, não tinha visto. Luz, não, né? A Lisa, eu acho que eu abri muito em cima da hora.
Então, gente, vamos pedir a bênção de Jesus para todos nós, que nossos lares possam ser abençoados, possam receber a presença e a bênção de Jesus, e agradecer a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui estudando e debruçando sobre conhecimentos tão profundos. Assim seja. Beijinho. Obrigada. Obrigada, Vânia, por pedir.